Até quando você vai substituir a IA pelo seu cérebro? Oi, divas! Eu sou a Thay, essa nova estilo de estudos favorita. Hoje eu vim trazer um tema que eu acho que é muito recorrente, muito importante relacionado aos estudos, que é muita gente utilizar a IA para responder para você, para fazer as coisas para você em relação aos estudos. Para quem não sabe, a IA, ela vem surgindo e sim aumentando cada vez mais as suas demandas, enfim. É, na verdade, uma inteligência que responde qualquer coisa que você pergunta pra ela. Ela, teoricamente, veio para otimizar o seu tempo e para te ajudar no seu trabalho, no seu serviço, enfim. Ela veio para ajudar a humanidade a se esforçar menos. Acabou que isso ficou sendo excessivo demais e tem muita gente substituindo o próprio cérebro pela IA. E eu vou explicar basicamente o problema disso e o que causa isso. Quando eu explico basicamente o que acontece quando você usa a IA excessivamente e substitui ela pro seu cérebro, enquanto eu faço a minha maquiagem, a minha make, pra vocês entenderem basicamente o vídeo também não ficar tão chato, tão monótono, porque conteúdos como esse, gente, eles podem ser bem densos e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que vocês entendam o porquê você não deve substituir a IA pro seu cérebro. Otimização é diferente de substituição do cérebro, entende? Segundo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, foi pesquisado que a IA vem sim prejudicando as pessoas. E isso é uma pesquisa, tá, gente? Eu vou deixar tudo aqui abaixo pra vocês, as referências de tudo. Eu não tô tirando isso da minha cabeça. Gente, sorry, a minha luz acabou, então eu tive que arrumar outra pra colocar aqui. Mas, enfim, como eu havia falado, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, ele fez uma pesquisa de como a IA realmente afeta o nosso cérebro. E o que ele chegou à conclusão? De que, ao invés de você pensar o que você acha, você pensa o que o sistema disse. Ou seja, se você pergunta pra IA quanto que é 1 mais 1 e ela fala que é 2, você vai acreditar que é 2. Ou se ela falar que é 3, você vai acreditar que é 3. Então você não vai, pensar, você não vai ter um pensamento crítico sobre aquilo. Você vai pensar o que a IA colocou perante isso, entendeu? Não foi você que desenvolveu o pensamento, não foi você que teve sua própria conclusão, não. Você vai ser a base do sistema. Muita gente acha que esse tipo de sistema, esse tipo de IA, é uma coisa que otimiza o tempo, que é um acelerador de tarefas. E realmente, ela pode ser. Só que chegou num ponto de que isso é mais que isso. Isso afeta a sua parte cognitiva, como eu falei, o pensamento crítico, perda de memória, problemas em resolver soluções, enfim. Te causa um enfraquecimento do seu pensamento, porque você pensa o que a IA pensa, não é você que tá pensando, é a IA que tá pensando pra você. Então, ela acaba te emburrecendo, mesmo sem você perceber. Não é só isso não, viu, gente? Tem uma parte do nosso cérebro chamada neuroplasticidade, uma área que você precisa exercitar, porque o nosso cérebro, ele é basicamente um músculo. Então, pense que ele é um músculo e você precisa exercitar ele. E a neuroplasticidade tá aí pra isso. Então, se você não pensa, se você não usa a neuroplasticidade, que é onde você desenvolve pensamento crítico, tomada de decisão, memória, a metacognitiva também, que é onde o seu cérebro entende que você está pensando, que é um momento de ideias, enfim. O seu cérebro ele é extremamente moldável, então tudo que você faz, tudo que você dá pra ele, ele se molda aquilo. Então, quando você não faz nada pra ele ser moldado e pensar, a neuroplasticidade, ela meio que fica travada, ela fica parada, porque você não desenvolve isso, alguém faz por você, alguém pensa por você. Então, na hora que você precisa pensar mesmo que você não tem saída, você não consegue, porque é o sistema que tá pensando por você, de tanto que você utiliza a IA pra qualquer coisa, pra qualquer resposta. Até pra fazer pesquisa, gente. Quando a gente vai fazer uma pesquisa acadêmica, enfim, a gente tem que pensar. E quando você tem a IA, você não pensa. Você joga assim, eu quero que você me dê Não,
entendeu? Tipo, até na hora de você aprender a fazer a pesquisa, você se limita, porque você pede pra ela fazer pra você. E não é assim que tem que ser, não é assim que funciona. Isso só prejudica a neuroplasticidade do seu cérebro. Recentemente foi feita uma pesquisa, ela foi desenvolvida em 3 grupos, que é o grupo do LLM, que seria o grupo das inteligências artificiais, Gemini, ChatGPT, enfim, todas as inteligências possíveis. A gente tem o Website Group, que seria o Google, enfim, e aquele grupo chamado Braille Only, que seria aquele grupo de pessoas com uma deficiência mental. E de acordo com um estudo, o grupo com mais defasagem é o grupo que utiliza a IA. E eu vou te explicar por quê. Essa pesquisa ela foi uma pesquisa um pouco mais aprofundada em relação à IA e o porquê que ela vem prejudicando a gente. A IA, ela deve ser utilizada de uma forma diferente da forma que as pessoas estão acostumadas a usar. Por isso que é estritamente importante existir estudos em IA dentro de todas as instituições possíveis, desde escola até trabalho, gente. Porque as pessoas não sabem usar IA, as pessoas estão usando a IA disparadamente, sem entender nada, e acabam caindo na ilusão de aprendizagem que a IA causa em você. Nossa, mas como assim a IA causa uma ilusão de aprendizagem em mim? Quando você lê alguma coisa, dentro da IA, você acha que você entendeu aquela matéria, você acha que você compreendeu a crítica da matéria, o que o autor quis dizer sobre aquele tema, o que aquele tema traz para os pensamentos hoje em dia. Numa leitura, isso não acontece, gente. E se você pergunta pra IA essa visão, a IA vai dar a visão dela, não foi você que pensou isso. Então, é meio que uma ilusão de aprendizagem que a IA causa em você. É um illusion cognitive, se eu não me engano, um negócio assim que tá na matéria. Então, você basicamente acha que aprendeu, mas você não aprendeu nada, porque ler nunca é o suficiente, você tem que exercitar. E você não tá exercitando porque você está perguntando pra IA. Quando a gente quer estudar alguma coisa e a gente não utiliza a IA, para pra pensar. Você não se esforça, você não fala, tá, o que eu sei sobre o tema, o que eu vou revisar e os exercícios. Você não tem uma estrutura de estudos, a IA não te traz uma estrutura de estudos. Não é porque ela te deu a resposta e você entendeu a resposta que você estudou. Não, gente. Estudar é uma estrutura. Estudar é uma construção. Então, você não pode achar que a IA te faz pensar e ela está otimizando o seu tempo porque ela te deu a resposta. Isso não é otimização de tempo. Isso te faz ficar burro, isso te faz emburrecer. E é por isso que tem muita gente que tá com preguiça mental, que tá com foco, assim, não existe mais foco, ansiedade, enfim. A IA, ela causa, tipo assim, uma preguiça mental. Você não consegue mais pensar. Você desenvolve uma... Eu não quero falar demência, mas a sua parte cognitiva, ela meio que não existe mais, exatamente pelo uso excessivo e pelo uso errado da IA. Então, quer dizer que eu não posso mais usar a IA não deveria existir? Não é isso. Quando você tá na construção do seu pensamento, a IA, ela não tem que entrar pra jogo. É apenas você e a sua mente que tem que entrar pra jogo. Porque é ela que vai construir, é ela que vai entender o tema e é ela que você vai exercitar. O que você pode fazer com a IA? IA me dê atividades para esse tema. E você vai lá, digita o prompt bonitinho do tema que você mesmo pensou, que você mesmo escreveu, e aí ela te ajuda. A IA não pode substituir o seu pensamento crítico, o seu entendimento do conteúdo e muito menos a sua opinião daquilo, porque a opinião é aquilo que você faz, aquilo que você acha, porque muitas das vezes a IA, ela coloca uma opinião pra você que não é nem aquilo que você pensou, não é nem aquilo que você entende sobre aquele conteúdo, e você acata, porque já que a IA diz, a IA tá certa, ela é um sistema super inteligente, então tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem, porque você tá indo pela mente do sistema, não pela sua mente. Esse é o problema. Profissionais da área de IA, que usam muito IA, também tem que tomar esse cuidado, não é só relacionado aos estudos, mas como o nosso foco é o estudo, eu tô focando muito mais nisso, mas muitas das vezes o que a IA coloca não é aquilo que você pensou, não é aquilo que foi discutido, então meio que basicamente você pensa o que a IA quer que você pense, não o que você quer que você pense, entendeu?
porque se você tivesse utilizado a IA, não tivesse utilizado a IA pra pensar pra você, às vezes a sua visão, o seu pensamento crítico ia ser outro. Ou seja, a IA, ela pode sim ser utilizada, só que ela tem que ser utilizada em momentos certos e na hora certa. Não em todos os momentos, não pra qualquer bobagem que você mesmo pode pensar e que você tá com preguiça, porque é aquilo que eu falei. A IA, ela causa uma preguiça mental gigantesca, porque ela dá tudo de mão beijada pra você. Mas, em compensação, você não sabe nada, né? Porque a IA que sabe. Você pediu pra ela a resposta, ela te deu. E você deu o que ela disse. Então, quem sabe o conteúdo dela, não é você. Pra fechar, gente, pra vocês entenderem mais ou menos, a IA não tem como ela saber o que você pensou sobre o tema, a ideia que você teve. Por mais que você coloque no chat pra ela desenvolver a ideia que você teve, ela vai desenvolver da forma dela, não da sua forma. E o seu cérebro, ele vai acabar não se exercitando e não pensando. Quando a gente pega um tema e faz com que nosso cérebro seja utilizado, que a gente pense sobre ele, que a gente chegue a uma conclusão, a gente vai decorando, e decorando não, né? A gente vai entendendo o tema, entendendo o pensamento crítico, os pontos fortes, os pontos fracos, enfim. Nosso cérebro, ele constrói o conteúdo, porque a gente pensou nele e a gente entendeu ele da forma que tem que ser entendido. Já, se você fizer com a IA, ela não vai saber o que você pensou, ela não vai saber o que você construiu e muito menos o que foi pedido pra você fazer, entendeu? Se você colocar aquilo que foi pedido, ela vai colocar o que ela quer na visão dela, não aquilo que você pensou. Acho que deu pra vocês entenderem basicamente o que é. Então, não utilize a IA pra ficar pensando por você. Utilize ela pra otimização do seu tempo. Sabe o que você pode fazer? Você pode falar, chat, como eu posso dividir os estudos para o trabalho em grupo? Otimiza já há muito tempo, porque evita briga, evita desgaste, enfim, cada um tem a sua parte de vida bonitinho. E pra isso, gente, não utilize mais a IA pra pensar por você, pra fazer as coisas por você. Você que tem que pensar as coisas, você que tem que ir atrás das coisas, não é a IA, não é ninguém, é você. Foi isso, amigas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No meu blog também tem uma matéria sobre esse tema que eu dei uma estudada basicamente. Eu coloquei tudo detalhado lá. Porque se eu fosse colocar aqui, acho que o vídeo ia ficar muito longo, ia ficar extremamente maçante. Então eu resolvi meio que dividir. Fora que também tem outras áreas lá pra vocês explorarem. Também tem meu podcast, meu Instagram e meu TikTok. Um beijo e até o próximo vídeo.